Aleluia. E tem coisas novas chegando, amém? Eu gostaria de chamar esse casal de amigos que fomos da mesma igreja, né, do mesmo ministério, não da mesma igreja, mas do mesmo ministério anos passados, e aprendemos a amar esse casal. Eu gostaria que você pudesse aplaudir pela vida do pastor Paulo Guedes e da pastora Eliane. Pedir para subir aqui os dois, pedir para a bispa subir também. Vieram lá de Embu das Artes, nossos amigos. Nós vamos orar pela vida deles. Depois a pastora dá um beijinho na flor também, pastora. Tá bom? Vamos orar pela vida deles. Os irmãos da Assembleia de Deus falam isso, né? Dá um beijinho na flor. Vamos orar pela vida deles. Sentado mesmo, estenda sua mão direita nesse momento pela vida dos pastores. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do meu pastor Paulo Guedes, da sua esposa, a pastora Eliane, e te pedimos, Senhor, que não venha ele a falar aqui nessa noite, mas o seu Santo Espírito usando a boca dele para ministrar em nossas vidas. Nós abençoamos os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja aplaude o Senhor. Pastora, dá uma palavrinha antes do pastor pregar. Pai, Senhor, igreja, quem veio adorar Jesus nessa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o ano de 2025 foi um ano muito difícil para a sua vida. Foi um ano de decisões, de percas, de perdas. Mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Você achou que em 2025 você ia parar. O diabo apostou todas as fichas dizendo: agora para. Aí você continuou. Aí o diabo apostou de novo dizendo: agora eu derrubo. E olha você aqui de pé. O céu te trouxe aqui nessa noite para dizer que a tua vida está nas mãos daquele que tudo pode. Ainda que o inferno se levante, ele levanta e cai, porque maior é aquele que está conosco. O 2025, talvez você terminou dizendo que não quer mais continuar. Mas eu também preciso te dizer uma coisa. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou não consegue viver longe da presença. E é sobre a presença que nessa noite nós iremos ficar de pé. É nessa noite que você vai sair daqui, não da forma que você chegou, mas da forma que Deus está dizendo: ainda há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Aplauda Jesus, mas aplauda mais forte. Aplauda glorificando, porque é noite de cura, é noite de libertação, é noite de milagres, é noite de restauração. Você chegou aqui caído, mas vai sair de pé. Declare: posso, eu posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Não deixou nada para mim, esposa? Aí você me quebra. Brincadeira. Quem prega lá em casa é ela. Eu sou o pastor e ela é a pregadora. Meus irmãos, que presença poderosa nós estamos sentindo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Guedes. Não sou ministro da Economia. O meu cargo é superior a esse. Eu sou ministro do Evangelho de Cristo. Me faço acompanhado pela mulher mais linda deste mundo, a minha amada esposa, que veio aqui e soltou uma bombinha, um rojão, e glória a Deus por isso. Eu amo quando ela faz isso. Eu acho que no final vou chamar ela para pregar comigo. Quem concorda? Ela olhou para mim assim: o que você está fazendo? Mas ela já me conhece.
Bom, sem mais delongas, eu tenho alguns minutos para trazer uma mensagem. E Deus é tão bom que eu tinha uma mensagem e Deus falou comigo ontem, troca a mensagem. Aí eu troquei a mensagem e Deus confirmou a mensagem o culto inteiro. E eu quero pregar sobre a presença de Deus. Por favor, abram vossas Bíblias no Salmo de número 84, verso 10. Salmo 84, verso 10. Eu vou ler para ganharmos tempo. Isso, como diria o da Atena, põe na tela, meu filho. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Meus irmãos, o livro de Salmos, ele é um inário judaico, ou um livro de cânticos judaico. Existem diversos autores, sendo eles Davi, Moisés, Salomão, Emã e os filhos de Corá. E esse Salmo de número 84 é justamente escrito pelos filhos de Corá. Este Salmo, ele é um dos mais belos cânticos que nós temos aqui, nesse compilado de louvores. E nessa pequena guisa introdutória eu quero esclarecer a origem, a autoria, o motivo e o destinatário deste salmo. O título do salmo traz assim escrito: ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares dos filhos de Corá. Alguns sabem que os filhos de Corá, eles são descendentes deste homem chamado Corá, que junto com Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés no Êxodo. E a terra se abriu e engoliu os rebeldes. Pensei, mas não vou falar. Apesar da queda de Corá, seus descendentes foram preservados pela misericórdia de Deus e se tornaram levitas consagrados no serviço musical e litúrgico do templo. E isso já quebra um paradigma. Não sei se vocês acreditam, mas eu não acredito em maldição hereditária para quem decide servir a Cristo. Eu vou repetir. Quando você decide servir a Cristo, toda maldição é quebrada. Eu sinto Jesus aqui. Minha vontade já é de sair voando. Eita, Jesus está aqui, meu Deus. Então não é porque seus pais pecaram, seus avós pecaram, que você vai pagar pelo erro deles. Não, não, não. Você foi responsável por quebrar um ciclo que vinha de geração em geração na sua família. Quando você levantou a mão e disse: a minha vida não me pertence mais. A minha vida agora tem um dono. Talvez seu bisavô foi alcoólatra, seu avô foi alcoólatra, seu pai foi alcoólatra, mas você levantou a sua mão e disse: a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não é alcoólatra, seu filho não será alcoólatra, as suas gerações posteriores não serão alcoólatras, porque toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Se você acredita nessa guisa introdutória e nessa palavra, levante as duas mãos no terceiro andar, abre a sua boca e glorifique a esse Jesus que já está passeando na igreja. Força para viver. Os filhos de Corá, eles eram cantores e porteiros. Então muitos salmos aqui, escritos por eles, estão ligados à adoração e são atribuídos a eles. Então nós entendemos que a adoração, ela atrai a presença de Deus. A Bíblia mesmo diz que Deus habita no meio, vocês conhecem, dos louvores.
Então, já que Deus habita no meio dos louvores, eu queria que a banda completa ficasse aqui. Tem como? Tem. Sim, porque enquanto eu estou pregando, eles vão adorando e a presença continuará fluindo aqui. A palavra vai ser pregada, os louvores serão entoados e a presença estará estabelecida nessa casa. Por que esse salmo foi escrito? Esse salmo de número 84, ele foi escrito para refletir um profundo anseio pela presença de Deus no templo em Jerusalém. Neste período, o lugar da adoração era o templo construído por Salomão, a partir do exemplo do tabernáculo, de forma maior, bem maior. Este salmo foi escrito em um contexto de peregrinação. Eles estavam peregrinando em direção ao templo. E durante as festas judaicas, eles faziam uma caravana e saíam em longa distância em direção à casa de Deus. Perceba que no verso 2, ele expressa que ele está com saudade da casa do Senhor. É muito bom esse período festivo, de Natal, de Ano Novo, mas eu confesso, eu já estava com saudade dos cultos. E eles expressam dizendo: a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor, ou seja, pela presença do Senhor. O verso de número 4 diz assim: bem-aventurados ou felizes os que habitam na tua casa. Perceba que o salmista, ele não tem um desejo superficial, não. Ele tem um desejo profundo. E ele não quer apenas visitar a casa, ele quer morar na casa. Uma coisa é morar na casa, outra coisa é visitar a casa. Uma coisa é visitar a presença, outra coisa é almejar 24 horas pela presença de Deus. Eu acordo falando com Deus, eu vou ao trabalho falando com Deus. Eu trabalho, mas meu pensamento está ligado no trono. Isso é querer morar na casa, na presença. Ele também expressa no verso 11, fé na proteção divina. Esse salmo, ele foi escrito como um cântico de adoração e encorajamento para os que se dirigiam ao templo. Era uma forma de motivar os peregrinos no caminho até o templo. Ou seja, eles não iam para o templo adorar, eles saíam de casa adorando. Eu vou repetir: eles não iam ao templo para adorar, eles já adoravam em casa. Abriam a porta de casa adorando, iam no caminho adorando, chegava na igreja, continuava adorando. Por quê? Porque o seu culto é reflexo da sua convivência com Deus na sua casa. Eita! O culto que você presta aqui é reflexo da sua vida com Deus dentro da sua casa. Então, quando eu vejo o crente muito gelado, com aquela cara que chupou limão, eu já entendo que na casa dele é a mesma coisa. Mas quando o crente já entra aqui marchando, pastor, marchando, dando glória, eu entendo que na casa dele também ele é pentecostal e ela é pentecostal. Ele está lavando o carro e está adorando. Ela está lavando a louça, está adorando. Ela está varrendo a casa, está adorando. Ela está dando banho nas crianças, ela está adorando. Porque quando eu reconheço a presença, eu não me limito a ambientes, eu entrego o meu melhor. Eu levanto as minhas mãos e adoro aquele que vive e reina para todos sempre. Cadê os adoradores? Já chegaram? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? O Pai procura os verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. A saudade não era do templo. A saudade era do Deus do templo. Esse salmo também foi composto para lembrar que a maior felicidade não está nos palácios terrenos. É legal ir para Dubai. Alguém foi para Dubai aqui? Se não foi, ainda vai. Ó. Olha lá, ó. É lindo.
Eu tenho um sonho de ir para Dubai. E não é pecado sonhar alto, porque o nosso Deus é grande. Mas nada se compara a essa presença que nós estamos sentindo aqui. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E esse é o tema que eu proponho nessa noite. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias fora dela. Porque nunca foi sobre o lugar, nunca foi sobre a estrutura, nunca foi sobre qualidade, mas sim sobre a presença de Deus. Olhe para cá, você não foi atraído por um pregador conhecido mundialmente. Você veio a este culto por causa da presença de Deus. Eu entendo que a presença de Deus por si só já é motivo suficiente para você sair da sua casa ou vir direto do trabalho para vir a um culto como esse, um janeiro profético. Eu digo que o apóstolo é muito corajoso e o povo vai na loucura dele, que vem 12 dias de culto, mas você não tem noção que esses 12 dias vão refletir no seu ano inteiro. Então eu venho com alegria, eu venho com adoração na boca, eu venho com glória na boca, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa hoje Ele se levanta, pela tua causa hoje Ele se levanta, em teu favor hoje Ele se levantou. Esse trajeto de peregrinação, ele passava por um vale. E não tem jeito, minha bispa, todos nós vamos passar por vales. Vale é lugar de desvantagem, é o lugar mais baixo. E normalmente quando Deus leva-nos para o vale, é para ativar um profeta que já não profetiza mais. Você lembra de Ezequiel? O Espírito de Deus toma ele pela mão e coloca ele no meio de um vale, que além de um vale era um cemitério de ossos sequíssimos. E Deus começa a desafiar Ezequiel. Ezequiel, está vendo o ambiente? Você já desfrutou desse ambiente? Mas como desfrutar de um ambiente de solidão e de morte? Ezequiel está dizendo para Deus: Senhor, tu sabes. Ezequiel, pode esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Porque aos olhos do profeta seria impossível. Só que Deus, Ele queria ativar e reativar um profeta que estava parado. Esse ano de 2026 você não vai ficar parado, nem que Deus tenha que te colocar dentro de um vale. Ezequiel, profetiza, porque o milagre vem de mim, mas ele vai passar pela tua boca para acontecer. Eu não sei qual é o seu vale, qual é o seu impossível, mas quando você voltar a profetizar, voltar a orar dentro da sua casa, voltar a entregar todas as suas condições adversas a Deus. Talvez para você é um cemitério, talvez é osso, mas Deus está olhando lá de cima e dizendo: na sua visão é osso, mas na minha visão é um exército marchando. Ezequiel, abre a boca, profetiza, porque agora eu vou começar a movimentar tudo. Eu vou tirar tudo do lugar. Vou começar a movimentar, e quem está caído vai ficar de pé, pelo poder da minha glória, pelo poder da minha presença. Só quem acredita nisso, reage, abre a boca, profetiza no vale. Esse vale que os peregrinos atravessavam chamava Vale de Baca, conhecido também como Vale das Lágrimas, porque todo vale gera lágrimas. Mas para quem é apenas carnal, realmente é só lágrimas.
Mas para quem é espiritual, ele atravessa o vale adorando. Porque eles têm um destino. Quem tem destino não para. Mesmo que se arraste no vale, ele sabe para onde vai. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quem tem destino, ele vai chorando, vai se arrastando, mas também vai adorando. Porque quem adora, reconhece o Deus que está nos céus. Quem adora, entende que o Deus que o chamou vai prover, vai te fazer passar pelo vale e vai fazer você alcançar a terra prometida. Quem atravessa adorando, entende que o vale não é problema, porque a solução está de braço dado com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, porque Ele está comigo. Eu estou no vale, mas eu estou acompanhado. Eu estou no vale, mas Ele está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Você não está sozinho nesse vale. Deus está atravessando com você. Você até passou 2025 no vale, mas 2026 Ele vai passar até o outro lado com você. Se você acredita, abre a boca para adorar. Tem avivamento para essa casa, tem presença para essa casa, tem renovo para essa casa. Eu estou vendo essa igreja passando por um renovo espiritual. Apóstolo e bispa, se prepare. Você vai ver gente pipocando aqui. Vai ver pessoas marchando no meio do corredor. Profetas que estavam mortos nesse vale vão se levantar e vão voltar a marchar. Eita! Eita, Jesus! Eu estou no vale, mas eu não fico parado. Eu estou no vale, mas eu me movimento. Na ocasião do templo, a presença era sentida apenas quando o culto começava. Mas fora isso, a presença não era acessível como é hoje. Mas eles não tinham que sentir para adorar. Eles adoravam porque conheciam a Deus. Eu só vou dar glória se eu sentir um arrepio. Vai para o Polo Norte, você vai sentir arrepio lá o dia inteiro. Eu não preciso sentir, eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso ter intimidade. E intimidade é gerada na oração. Intimidade é gerada no joelho. Nesta época, Deus se manifestava sempre através de profetas e sacerdotes. Deus até falava com alguns reis através de profetas, mas não diretamente com o povo. E mesmo assim o salmista diz que ele está tão feliz que ele se compara a um pássaro que encontrou seu ninho, um pássaro que encontrou casa. E é justamente a proteção que ele sente que tem quando está na presença de Deus. Um pássaro no seu ninho, ele tem descanso, proteção, conforto e alimento. Quem está na presença de Deus, olhe para cá, não tem diabo, não tem inveja, não tem seta, porque a presença dele é o nosso refúgio e fortaleza. Você conhece Salmo 91? O Salmo 91 fala sobre isso. Eu me comparo a um passarinho debaixo das asas daquele que tem todo o poder. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que é onipotência? Aquele que detém poder infinito, todo poder. Descansará. Ele me cobre com suas penas. E debaixo, não é longe, é perto, é debaixo das suas asas,
nós estaremos seguros. Por que o medo? Por que a depressão? Por que essa ansiedade com essa transição de 2025 para 2026? Se você conhece quem está passando com você. Se você chorou e Ele enxugou as lágrimas dos seus olhos. O templo mencionado nesses salmos foi totalmente destruído no ano 587 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e deu início ao pior período de Israel, conhecido como cativeiro babilônico. Olhe para mim, o lugar da habitação citado nesse salmo, o lugar da presença, onde o salmista diz no verso 10 que ele preferiria estar na porta, servindo na portaria, do que qualquer outro lugar seria melhor para ele. Eles estão agora sem o templo. Caiu. O lugar da adoração caiu. Eles estão privados da sua liberdade. Estão presos na Babilônia, sentados às margens do rio Quebar. E os seus instrumentos, os seus talentos estão pendurados, porque eles estão acostumados ao ambiente e esqueceram que Deus não se prende ao ambiente. E nessa noite existem algumas pessoas aqui neste culto que penduraram seus talentos, presos a uma Babilônia mental, sentimental e até espiritual. Talvez o seu castelo desabou, a porta fechou, sua referência não é mais referência, seu cônjuge te decepcionou e você resolveu parar de servir a Deus no templo. Suas harpas estão penduradas, mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Essa presença vai te envolver de uma forma tão grande que no final deste culto você vai procurar o apóstolo e dizer: apóstolo, eu quero voltar a servir na igreja. Eu quero voltar a ser útil na igreja. Eu quero voltar a pregar na igreja. Eu quero voltar a louvar. Quem louvava vai voltar a louvar, apóstolo. Quem pregava vai voltar a pregar. Quem servia na porta, no estacionamento, quem limpava a igreja vai voltar a servir. Sabe por quê? Você não está servindo a apenas uma igreja, uma denominação, a um apóstolo. Você está servindo no reino. E quem serve no reino não está sozinho, não está abandonado. Tem paternidade, tem um pai que te achou e está te dizendo: pegue as harpas de volta, volte a tocar. Pega a harpa, pega a harpa, pega a harpa, pega a harpa. Pegue seu instrumento, pegue seu dom e volte a exercer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eles estavam tristes, chorando, mas 70 anos depois, eles recebem a liberdade, saem da Babilônia, e Zorobabel começa a reconstrução. Lembre-se que mesmo os que zombavam dos hebreus dentro da Babilônia, agora estão alegres por ver o que Deus fez na vida deles. Vocês lembram do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações, não era só a Babilônia, os vizinhos da Babilônia diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Só a pastora Eliane entendeu. A sua vizinhança vai olhar para você e dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha a resposta dos hebreus: de fato, vocês têm razão, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Entendam, meus irmãos, que os mesmos que um dia riram de você,
Os mesmos que um dia fofocaram de você, os mesmos que fizeram até reunião numa mesa, tomando café, falando mal de você, falando mal da liderança dessa igreja, vão ter que reconhecer o Deus que está nessa casa. Vão ter que reconhecer que não foi homem que fez nascer essa casa, mas foi o Deus de Israel que levantou uma liderança que carrega a presença. Vão ter que apontar e falar: eu estava equivocado. O Senhor é o dono desta igreja e esta obra não vai parar. Esta obra vai crescer. Esta obra vai prosperar. Eu estou pregando e profetizando, pega quem quer. Mas eu vi nitidamente agora uma reunião, pessoas tomando café numa mesa, falando mal da liderança, falando mal dos obreiros, falando mal. Ó, quando nós nos silenciamos e colocamos no joelho, o céu nos justifica. Não precisa de indiretinha no status, não precisa de postagem no Instagram. Quando você se cala, o céu fala por você. Quando você se cala, quem falou mal vai ter que falar bem. Lembra da história dos irmãos de José? Papai, José morreu. Olha aqui a túnica com sangue rasgada. Anos depois, os mesmos que deram a notícia de morte voltaram dizendo: papai, José está vivo, José é governador, José tem alimento e ele vai nos sustentar. Deixa falar mal, deixa falar mal, deixa reunir na mesa. Aqueles que falaram mal vão ter que receber alimento da tua mão. Meu Deus, vão ter que receber provisão da tua mão, porque cada um dá o que tem. Enquanto alguns falam mal, eu tenho pão para servir. Enquanto alguns falam mal, eu tenho alimento para entregar. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça diferente aqui hoje. Deus vai dar provisão e você vai mostrar que quem te entregou o pão foi Deus. Foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Quem te promoveu foi Deus. Olha a presença dele passeando aí, ó. Olha a presença dele passeando no meio da igreja. Ah, é só o segundo dia, calma, tem muito mais por vir. Mas a glória maior não é a glória de amanhã. A glória maior não é a glória do passado, é a glória atual. A glória da última casa será maior do que a da primeira. O melhor culto é o de hoje. A melhor glória hoje. A melhor adoração é a de hoje. Zorobabel, ele constrói o segundo templo. E o profeta Ageu diz justamente isso que eu acabei de citar: que a glória da última casa não é da segunda, da última. Pelo menos a casa material é a última. Vocês vão entender. Seria maior do que a da primeira. Olhe para cá. O povo de Israel ficou sem entender. Como superar um templo na grandeza do templo de Salomão? O templo construído por Zorobabel
era muito mais simples. Só que eles não entenderam que a glória maior não é a estrutura, é a presença. E isso vem se cumprir lá na frente, quando Jesus, o Deus encarnado, entra no templo de Zorobabel. O que poderia superar a presença de Jesus dentro do templo? Ouro não supera, prata não supera, bronze não supera, diamante não supera, dinheiro não supera, dólar não supera. A glória desta última casa era Jesus entrando no templo para ser apresentado e retornando aos 12 anos para conversar com os rabinos e ensinar os rabinos. A glória maior seria essa. Perceba que, eu já vou finalizar, que na inauguração do templo de Salomão, a glória desceu. Porém, em 2 Crônicas 7 diz que animais tiveram que morrer. Então, alguém morreu para a glória descer. Vou devagar. Na inauguração do templo de Zorobabel, em Esdras 6, 400 cordeiros, 12 cabritos, 100 novilhos, 200 carneiros morreram para a glória se manifestar. 2 templos, a glória veio e animais foram sacrificados. Só que agora, lá na frente, o 3º templo de quem é crente iria ser inaugurado. De quem é crente não dependeria de holocaustos. Quem entende de Bíblia já entendeu o que eu estou falando. Nem de altar de pedra, nem de arca da aliança. Agora o altar seria de barro, seria do pó da terra. O templo seria eu e você. Porque a partir daí, a presença já não habitaria em templos construídos por mãos de homens. Romanos 12 diz: portanto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Vivo! Vivo! Quem está vivo reage! Quem está vivo dá glória! Quem está vivo, levanta a mão, abre a boca, porque quem está vivo tem Espírito. O Espírito de Deus está em você. Há uma comunicação do céu nessa noite. Há uma comunicação do céu nesta igreja. Para você entender, vocês lembram da mulher samaritana conversando com Jesus? Ô Jesus, onde é o lugar de adorar? Os meus antepassados dizem que é aqui em Samaria. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. E agora? A hora vem. Olha Jesus respondendo: a hora vem. Só que a hora vem para quem não conhece. Mas quem conhece, a hora é hoje. A hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Analise comigo. Se Deus é espírito, Ele se comunica com o espírito. Então, analise. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O nosso espírito se comunica com a nossa mente. E a nossa mente faz o nosso corpo reagir. Eu não sei se você é pentecostal. Eu não sei se você é do ré, do prá, do pré, do pri. Mas quando você vê um pregador pentecostal se mexendo muito, é porque houve uma comunicação do céu, do Espírito de Deus com o meu espírito. O meu espírito fala com a minha mente, e não tem como meu corpo não reagir. Eu sou meio assim com pessoas muito paradas, muito estagnadas, porque quem está sentindo a presença de Deus, ele faz algum movimento, ou ele chora, ou ele faz careta, ou ele pula, ou ele levanta a mão.
Alguma coisa tem que acontecer quando há comunicação do céu. Fique em pé, por favor. Para quem vai ficar no arrebatamento, ainda vão ver o terceiro templo. Eu não vou ver. Mas para quem está aqui vai subir, o terceiro templo já foi inaugurado. Pastor, aonde me prova? Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar conhecido como cenáculo. Havia um culto de adoração e eles estavam debaixo de uma promessa. Olhe para mim, quem está debaixo de uma promessa fica. Vou repetir, quem está debaixo de uma promessa fica. Quem não está debaixo da promessa vaza, porque atrapalha. Se não está, eu vou ser mais claro, se não está na visão dessa igreja, procura outra. Mas para de atrapalhar. Eu acho que o ano que vem eu não volto, hein? Mas eu obedeço a um pai. Porque esse culto em Atos 2 começou com 500 pessoas. Mas só 120 ficaram até o final. Só que destes 120, quando a porta do cenáculo abriu, virou 3.120. Eles estavam debaixo de uma promessa. E eles estavam orando e dizendo: Senhor, nos envia a promessa. Senhor, nos envia a promessa. 120 ficaram. Um culto que durou 10 dias. Os primeiros dias tinha 500. Mas no 10º dia ainda tinham 120 orando, 120 clamando: nos envia a promessa. Quando de repente, eu não vou nem olhar mais para esse tablet, ouve-se um som do céu. Quem está debaixo de uma promessa não empresta seus ouvidos para o diabo. O som que ele ouve é o som do céu, o som de um vento veemente, da ruach, do Espírito, o mesmo vento que foi soprado nas narinas de Adão, o mesmo vento que esteve soprando em Ezequiel 37, o mesmo vento que soprou antes da abertura do mar. Tem gente que diz assim: eu estou passando vento, mas nem todo vento é luta. Tem vento que é prenúncio de milagre, tem vento que é prenúncio de mar aberto, tem vento que é Deus dizendo: Pastor Eliene, a tua vitória está chegando. Esse vento está abrindo o mar. Joga a mão para cima. Tem mar aberto para você, tem vitória para você. 2025 o vento soprou, mas em 2026 o mar abriu e você vai atravessar. Só quem vai atravessar, abre a boca. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Vai, Sam! Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Ele queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Olhe para cá. Ouve-se um som do céu, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Primeiro eu ouço, depois eu vejo.
Primeiro eu ouço, depois eu vejo. E todos foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas. Traduzindo, falaram línguas estrangeiras. Por quê? Porque do lado de fora havia uma festa e judeus de toda parte do mundo estavam reunidos. Então, propositalmente, o Espírito de Deus fez eles falarem outros idiomas para impactar quem estava fora. Deus está me dizendo: o que está acontecendo aqui dentro vai ter impacto lá fora. Os cultos que estão acontecendo aqui vai atrair pessoas que estão fora. A festa de Pentecostes parou. Todos foram para a porta do cenáculo e começaram a se perguntar: o que está acontecendo aí dentro? Essa hora, pescador falando outros idiomas, pescador poliglota, como pode? Só pode estar em bêbados. Eles estavam se embriagados, mas não era de vinho. Eles estavam encharcados da presença de Deus, embriagados da presença. Aí perguntaram uns aos outros: mas o que eles estão dizendo aí dentro? Imagine, africanos, japoneses, orientais, entendendo tudo o que está acontecendo dentro de um culto. Eles estão falando sobre as maravilhas de Deus. Eles começaram a entender a loucura dos crentes. Eles começaram a entender o que os crentes faziam dentro da igreja. Alguém precisava ser o porta-voz. Poderia ser João, não foi. Poderia ser qualquer outro discípulo, não foi. O pregador foi um pescador. Um pescador que cortou a orelha de Malco. Um pescador que afundou. Um pescador que desviou. E Jesus foi atrás dele. Jesus colocou de banco? Não. Jesus preparou uma mesa com comida. Pedro! Você está desviado, né, meu filho? Voltou a pescar. Eu tenho pão e peixe para você. Vem. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque Pedro foi escolhido o primeiro pastor. Porque só quem errou sabe a dor que sente e vai saber tratar da dor do outro, vai saber tratar do erro do outro. O pescador abriu a porta e disse: cidadãos de Jerusalém, hoje se cumpre a promessa de Joel capítulo 2, em que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Eu não sei se você crê em batismo com o Espírito Santo, mas rapidinho, quem não é batizado e quer ser batizado, começar 2026 falando em línguas, vem pro altar agora, corre, 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 é ano de avivamento, não espere amanhã, corre. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Corre pro altar, corre pro altar, corre pro altar, corre pro altar, corre pro altar. Porque quando você for batizado, vidas serão alcançadas, a tua casa será alcançada, a tua empresa será alcançada. Isso, começa a glorificar. Glória, aleluia. Abre o coração, abre o coração. Quem precisa ser renovado, vem pra cá. Há uma ativação profética hoje aqui. Há uma ativação profética nesta igreja hoje. Vem ser ativado. Olha, ó, isso ministros. Isso ministros. Ora em línguas. Ora em línguas sobre a cabeça deles. Ora em línguas. Ora em línguas. Lemandoreva soremicamaia. Pode vir queimar. Isso. Oremi canture mandarabasa. Remandereva surimicamaia.
É a presença. Eu ainda tenho Batiza. minha Batiza. Isso. Toremica marra, soremica toremanaha. Remiquia surimica torema. Isso. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza. Olha lá. Olha lá. Eu ainda tenho fome. Isso. Eu ainda tenho Começa o ano cheio. 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 em teus olhos fez eu me apaixonar. Quem for da marcha, vem comigo. Quem for da marcha, vem comigo. Quem for da marcha, vem comigo. Baixinho, baixinho, baixinho. Olha o som da igreja. Ouve o som da igreja, Sam. Olha lá, ó, tem renovo ali no meio, ó. Ó, Deus pegou alguém na marcha aqui no meio. Tem gente falando em línguas ali, ó, na marcha também. Mãos levantadas, lágrimas nos olhos. Esse ano é o ano do avivamento para essa casa. Ah, esse exército vai marchar. Vai ter vida. Ó, 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 línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo. Isso. Isso. Eita, Narimi Cantorem. Anduki Mililia Sore Manderema. Ora Mandorema. Turimidikia Sore. É a presença que faz isso. Isso. É só a segunda corda da harpa. É só a segunda corda da harpa. Cadê os Davis? Cadê os Davis? Remande kelemahase. Rigia surimika mahas. Toremika mantore mahase. Eita, Jesus. Tinha que ser umas 2 horas de pregação hoje. Se Deus mandou você profetizar, sai do seu lugar. Não leva para casa. Entrega o que Deus mandou você entregar. Acabou o tempo de profetas calados. Acabou o tempo de profetas covardes. Abre a boca no vale. 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 Eita. Agora a pergunta é outra. Para eu entregar o microfone, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou ainda não entregou sua vida para Jesus? Vem na minha direção aqui que eu quero orar por você. Alguém que quer retornar. Ó, vira a chave. O ano virou. Novas atitudes irão gerar novos resultados. Alguém que está afastado, vem na minha direção, vou me ajoelhar aqui. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui que eu quero orar por você. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus. Chega de sofrimento. Chega de humilhação. Chega.
2026 é o ano da mudança. Olha a primeira alma chegando. Apóstolo, a primeira alma veio. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê os líderes? Vem aqui, apóstolo. Cadê a segunda? A mudança que você quer para sua casa não começa no outro, começa em você. Vem para frente, levanta a mão como sinal de rendição. A primeira alma já veio. Tem mais por aí. Leve essa presença para sua casa. Isso, vem aqui. Já tem alma no altar. O fogo não vai se apagar. Cadê a segunda alma para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém para Jesus? Corre. Meu horário já deu. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você quer mudança para a sua vida? Comece agora. Se não tem, que Deus lhe dê uma próxima oportunidade. Ai, deixa Jesus agir, tem renovo na casa. Oh meu Deus, sobe o nível, sobe o nível. Vem, vem, vem. Vem, Sam. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. Levante as duas mãos para o céu. Isso, isso, isso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A chama não vai apagar. Nos tornamos Segura só um pouquinho. Eu vou falar o que o Senhor Jesus está mandando falar nessa hora. Hoje o Senhor, Ele vai resgatar filhos de pastores que se afastaram por algum motivo. E não fique envergonhado. Você que é filho de pastor, filha de pastor, e você parou, Jesus te encontrou hoje. Volta para o caminho do Senhor. Volta, volta. Você sabe o que é com você. Volta, volta para a presença. Volta para a presença. Vem, volta, volta. É com você que o Senhor está falando. O Espírito Santo falou com você hoje. Filhos de pastores, você parou por algum motivo e o Senhor te encontrou hoje. Vem, sai do teu lugar e vem. Onde estão os filhos de pastores que parou e hoje você volta? Hoje você volta, porque você foi chamado. Você tem um chamado. Onde estão? Aceita Jesus. Volta para o caminho, vem. Eu sei que não é fácil ser filho de pastor. Vem, vem, volta, volta, volta. Oh, volta, volta, cadê? Cadê o primeiro? Cadê a primeira? Cadê, cadê? Vem, vem, volta. O Senhor está te chamando. Você caminhava com teu pai e com a tua mãe, e você parou porque não é fácil ser filho de pastor. Cadê? Volta. O Senhor te encontrou. Volta. Onde estão as filhas e os filhos de pastores? Eu não vou insistir muito, que temos apenas 7 minutos. 1, 2, vou contar só até 3. 2,5, vem. Você sabe que é com você. Não deixa passar essa oportunidade, não. Não deixa passar essa oportunidade, não. Vem. Eu vou orar pela nossa irmã. Você que é filho de pastor, filho ou filha de pastor, e você parou. Eu vou pedir para meus irmãos, os nossos queridos obreiros, ficarem aqui, os intercessores assim como estão, porque enquanto eu estiver orando pela nossa irmã, se você sentir, vem, vem.
repete comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Apaga, Deus, os meus pecados e escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Hoje a festa no céu. Hoje a festa no céu pela tua vida. É um novo começo. Acompanha a nossa irmã e ela vai pegar os seus dados lá dentro, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, vamos encerrar. Muito obrigado pela tua presença. Ainda falta 5 minutos. Os 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos é das 20 às 22 horas. Nós estamos terminando pontualmente todos os dias. Amanhã não vai ser diferente. Eu gostaria de encerrar fazendo um decreto sobre o mês de fevereiro. Vamos fechar os corredores. Pega na mão do seu irmão. Amanhã às 20 horas é o terceiro dia da campanha, profetizando sobre o mês de março. Amanhã é o pastor, seu amigo, não é? Não é ele amanhã? Eu acho que ele é amanhã. Quinta. Depois a gente vê quem é. Mas ele vai estar aqui, seu primo, né? Vamos fechar os corredores. Levanta a mão do seu irmão, só um minutinho. E nós vamos profetizar sobre o mês de fevereiro. Um decreto sobre a família. Repete assim comigo. De olhos abertos mesmo. Fala assim, lá em cima. Levanta o braço, teu irmão. Fala: eu decreto, em nome de Jesus, que o mês de fevereiro, eu e a minha casa seremos muito mais que abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus.